Olá, boa noite. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos mais uma vez aqui no Centro Virtual Família Espiritual com o Momento Perguntas e Respostas. O Momento Perguntas e Respostas acontece todas as segundas-feiras e quintas-feiras e você pode participar enviando as suas dúvidas, as suas questões para nós, seja no nosso privado, no Messenger, e essa sua dúvida será respondida com base na doutrina espírita cristã. Na primeira questão de hoje, a sensação de ter vivenciado situações constantes sem tê-las vivenciado antes é comum em crianças? Meu filho de 10 anos sempre comenta que isso acontece com ele. Bom, primeiramente, nós precisamos deixar de lado as questões da imaginação, né? Depois, é claro, de ter avaliado isso, se não é uma imaginação, se não é um transtorno, enfim, tudo isso, e também dar valor àquilo que a criança relata. Porque nós não vivemos apenas uma vida, nós vivemos várias existências. E muitas crianças relatam experiências de vidas passadas, experiências no mundo espiritual, e isso é muito comprovado em um livro chamado 20 Sugestivos Casos de Reencarnação do Dr. Ian Stevenson, onde ele traz aí essas informações comprovadas cientificamente, porque o Dr. Ian Stevenson não era espírita, mostrando que existem outras experiências, outras vidas, onde as crianças relatam aí o seu passado. A nossa reencarnação, ela completa com 7 anos. Até os 7 anos, muitas crianças contam aos pais, às mães, aos seus amigos, situações que não viveram nessa vida, mas viveram em outras, retirando a imaginação, hein, gente? Porque nós precisamos saber o que é uma vida passada e o que é imaginação de criança, tá? E depois dos 10 anos, também muitas pessoas conseguem se recordar das suas experiências. Então, é muito importante tudo ser avaliado, tudo ser analisado, ter bases concretas para saber se realmente trata-se de uma recordação de vidas passadas ou de uma recordação de experiência no mundo espiritual ou se trata de um transtorno ou apenas imaginação. Questão número 2. O aperfeiçoamento da humanidade sempre segue uma marcha progressiva e lenta? Depende de cada um de nós. Nós fomos criados por Deus simples e ignorante. Então, a nossa marcha é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio. Então, tem espíritos, tem pessoas que são já mais preguiçosas, que não escolhem aí uma vida que eles acham ser mais fácil. Então, o progresso vai ser lento. Tem pessoas que já é próprio delas ir no caminho do bem, já traçaram o bem para si, já se conectam e se encontram imediatamente com os ensinos de Jesus, aí o progresso vai ser mais rápido. Então depende do nosso livre-arbítrio, depende de cada um. Questão número 3. As pessoas que estão à frente trabalhando nessa pandemia e acabam sendo infectados e morrendo, elas são consideradas suicidas indiretas? É claro que não. Quem está à frente trabalhando, e muitos vão até trabalhar com medo de pegar a doença, só que acaba pegando, jamais vai entrar no plano espiritual como suicídio direto. Claro que não, porque eles não tinham a opção de não ir trabalhar. É diferente daquelas pessoas que não estão nem aí para os relatos do Ministério da Saúde, informando que nós precisamos nos cuidar e acabam indo para churrasco, para festa, para aglomerações e acabam pegando a doença. Aí sim vai entrar para o outro lado como suicídio diretos. A essas pessoas que estão à frente, trabalhando por nós, nós devemos orar, agradecer, são grandes heróis aí na nossa existência. Questão número 4. Se Deus é tão justo, por que ele não deixou os ensinamentos claros sobre imortalidade para todo mundo? Deus, ele é extremamente justo e bom. E os seus ensinos são claros. Nós somos preguiçosos. Nós temos preguiça de estudar. Nós até enxergamos aí os ensinamentos de Deus e muitas das vezes a gente não quer ver. A gente prefere ir pela estrada mais fácil.
Daí a nossa evolução será lenta. Então, os ensinos de Deus e de Jesus, é claro, Jesus deixou para nós amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é claro, é o amor. O amor é algo que todo mundo tem dentro de si. Todos nós temos a centelha de Deus, todos nós temos o dom de amar. Isso é uma forma clara. E quando Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai, ele deixou mais claro ainda que não existe só este mundo, que existe mais vida além. E mesmo uma pessoa com estudo ou sem estudo, ela tem sim já uma capacidade de pensar que Deus, sendo tão onipotente, tão maravilhoso, ele não criaria esse mundo, não criaria o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa inteligência, e não criaria em nós o amor pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, enfim, o amor dentro de nós para tudo isso ser destruído. Ele criaria para que isso fosse eterno. Então, isso é claro, é que muitas das vezes nós não queremos enxergar. Mas se a gente enxergar, meus irmãos, seremos pessoas mais felizes, seremos pessoas melhores. Questão número 5. Se eu deixar de frequentar o centro espírita e começar a frequentar a Umbanda, eu sou errado? Meus irmãos, nós temos que deixar claro aqui que todas as religiões, elas conduzem a Deus, desde que elas tragam ali, no momento da união, da comunhão de pessoas, os ensinos de Jesus. Então, cabe a cada um escolher onde se adequa mais, onde está feliz, onde consegue realizar mais o bem. Se você está bem, está fazendo bem, ótimo. O que não pode é a gente ficar frequentando 4, 5 religiões, ou ir na Umbanda e na Igreja Católica, ir na Umbanda e no Espiritismo, ir no Espiritismo e na Igreja Católica, ir na Igreja Católica e na Igreja Evangélica. Isso significa que nós não nos encontramos ainda. Então vamos pegar algo que preencha a nossa alma e seguir isso de forma correta, de forma séria. Aí você estará no caminho correto. Questão número 6. Nós já começamos a pagar os nossos pecados aqui na Terra? Primeiramente, que nós precisamos retirar essa palavra pagar. Porque pagar significa, parece que não existe muita justiça dentro disso, dessa palavra. Nós estamos aqui resgatando os erros cometidos por nós mesmos. Quando se fala em pecado, fala muito em você pagar o pecado lá do seu antepassado. E isso não existe. Nós resgatamos os nossos erros que nós cometemos. É como um detento em uma prisão que vai chegar lá e cumprir a pena cometida por outra pessoa. Isso não é permitido na nossa legislação. Se não é permitido na nossa legislação, imagine para Deus, que é soberanamente justo e bom. Então, nós resgatamos os nossos erros e já começamos a resgatar aqui na Terra, sim. Nós já estamos aqui resgatando, porque é um mundo de prova e expiação. E quando nós erramos hoje, porque hoje nós estamos resgatando o nosso passado. Mas se agora eu cometo um erro, eu já imediatamente começo a resgatá-lo. Imediatamente. A partir do momento que a minha consciência começa a me cobrar. A partir do momento que as pessoas que sabem daquilo começam a me cobrar, já é um resgate. Então, nós estamos aqui resgatando sim a todo momento. Então, o que é mais importante? Evitar errar. Vamos procurar acertar mais. Questão número 7. Na verdade, o que é o pecado? Então, o pecado ele é aí descrito como um erro cometido contra as leis de Deus, né? E então nós precisamos nos adequar a conhecer as leis de Deus, a conhecer os seus ensinos, as suas regras, saber que Deus ele é soberano e bom e saber que
pecado da realidade não existe. Existe o cometimento de erros, porque nós às vezes trilhamos estradas erradas. E aí tem inúmeras reencarnações para que a gente possa trilhar a estrada certa e ir acertando. Ir praticando o bem e ir nos aprimorando e deixando de lado o fenômeno erro. E passa então ao fenômeno acerto, o que é melhor para todos nós, né? Então tudo tem uma explicação. Questão número 8. Vivo em uma cidade onde, com a abertura do comércio, voltou-se às ruas. Isso demonstra a inconsciência das pessoas. Se morrerem, serão suicidas indiretos? Então, eu também vivo em uma cidade aqui em Bauru, onde, com a abertura do comércio, houve uma aglomeração muito grande, pessoas indo às ruas sem máscaras, não tendo consciência nem consigo mesmo, nem com seus familiares e nem com o seu próximo. Isso não é correto. Nós precisamos atender, sim, a explicação, a solicitação, a exigência do Ministério da Saúde para que todos nós tenhamos saúde. Então, aquela pessoa que ela vai conscientemente para a rua e participa de aglomeração, achando que isso tudo é uma brincadeira e ela acabar pegando o vírus e desencarnando, ela vai entrar sim como suicídio indireto. Por quê? Porque ela não quis ouvir. Então, ela não quis se cuidar, infelizmente. Questão número 9. Tenho muito desejo de morte dentro de mim. O que é isso? Isso pode ser existências anteriores, aonde nós nascemos e já vivemos essa experiência de ser talvez um suicida no passado, e aí a gente retorna para nós superarmos esse medo através da prática do amor, do bem, através da compreensão da doutrina espírita que explica. E também existe a outra sensação que a pessoa pode ser médium e ela captar os fluidos de espíritos que são suicidas, que acabaram desencarnando e acabar então ficando com essa sensação dentro de si. Por isso que é muito importante procurar um centro espírita, procurar estudar, procurar se conhecer e jamais se deixar levar por essa sensação. Jamais, porque a morte não existe. E se você pegar e cometer um suicídio, você vai ver que a morte não existe, vai ser um sofrimento no mundo espiritual, vai ser recolhido um dia, vai retornar para a Terra de novo, com mais dificuldades ainda e a sensação mais forte. Então, mais inteligente é procurar entender, procurar estudar e para vencer esse medo e para vencer essa dor aí dentro e essa vontade de morrer, procure fazer o bem. Porque, como disse Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, quem pratica o bem não tem tempo para chorar, porque quando a gente faz o bem às pessoas, nós fazemos a Jesus e Ele nos conforta. E nós deixamos de lado as nossas prioridades, então deixamos de dar valor à dor, deixamos de dar valor a esse sentimento negativo e ele vai morrendo dentro de nós, porque a gente se preocupa com o outro, o que é melhor. Questão número 10. Minha esposa está muito doente em uma cama. É errado eu me envolver com outra pessoa? Meu irmão que perguntou isso. A doutrina espírita, ela não te dá aí um conselho do que você deve fazer. Ela coloca o seguinte, que nós temos o nosso livre arbítrio. Compensa? Vale a pena? Será? Porque de acordo com o meu plantio, eu vou colher. Deus, ele sempre conhece o nosso coração, conhece o nosso espírito, conhece a nossa conduta, conhece as nossas intenções. Então, ore a Deus, peça forças para Ele, esteja do lado da sua esposa, seja companheiro, como ela sempre foi, com certeza, no momento que você precisou. Então, cuide dela, ame-a verdadeiramente. Quanto aos seus atos, meu irmão, aí é com você e com Deus, é com a sua consciência. Só deixando claro que tudo que a gente planta, a gente colhe, mas Deus sempre analisa as intenções. Nós encerramos por hoje o nosso momento perguntas e respostas. Estamos muito gratos pela participação de vocês conosco e continue com a gente, acompanhando no Centro Espiritual Família Espiritual, Centro Virtual Família Espiritual, enrolei aqui, que terá lá muitos estudos, momentos grandiosos
estejam conosco hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe.